E agora, a completar essa segunda parte, já que estamos falando de família, vamos falar dos Basso também, né? Com quem eu também tenho muita identificação. Se o pastor Raul foi meu pai na fé, o pastor Agostinho foi meu pai de ministério. Tem disso? Então né? E quem ensinou meu filho a tocar bateria e se tornar músico, que ele é hoje, é esse jovem pastor Jorge Basso. Vamos receber o Senhor. Povo de Deus, família quadrangular no estado do Paraná, que a paz esteja convosco. Vamos aplaudir ao nome do Senhor com alegria. Vamos dar a Ele brados de vitória, brados de júbilo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para mim, é um motivo de grande satisfação, de grande alegria, participar desta festa extraordinária com o povo de Deus, quando a nossa querida igreja completa 60 anos no estado do Paraná. E em pouco tempo eu tenho a responsabilidade de falar aqui de uma das doutrinas fundamentais do nosso evangelho quadrangular, que é a cura divina. Por isso vou ler apenas 2 versículos da palavra de Deus, registrados no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18, que nos diz: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Meus irmãos, eu e você conhecemos ministérios extraordinários. Certamente você que me escuta nesta tarde, que veio até este lugar, existem pregadores, existem ministérios que você admira, e Deus tem derramado do seu poder de uma forma sobrenatural nos nossos dias. Pessoas são usadas pelo nosso Deus para realizar milagres extraordinários. Homens, mulheres, têm sido instrumentos poderosos na mão do Senhor para revolucionar lugares, cidades, bairros, transformar a vida de famílias. Mas eu digo a você que jamais houve sobre a face da terra um ministério tão extraordinário e tão poderoso como o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas acorriam a Ele para ouvir os seus ensinamentos, quantas pessoas se achegavam a Ele para ouvir as palavras que saciavam a sede da sua alma. Mas em meio a estas pessoas, ali estavam também muitos prisioneiros da enfermidade, muitas pessoas afligidas pela doença, e quando eles ouviram falar que Jesus Cristo estava operando milagres, estas pessoas iam até a sua presença. Pessoas que muitas vezes haviam gastado todos os seus recursos com a medicina, pessoas que haviam muitas vezes perdido as suas esperanças, mas foram revigoradas ao ouvir falar do Mestre Divino. E estas pessoas não foram frustradas. Mais do que ninguém, Jesus Cristo realizou milagres extraordinários. Ele realizou milagres interferindo na natureza, transformando a água em vinho. Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, mas Jesus Cristo também curou os enfermos, libertou os oprimidos, curou aqueles que estavam atormentados pela doença e pela enfermidade. Paralíticos andaram diante do seu poder, cegos enxergaram, leprosos foram purificados ao ser tocados pelo médico divino. E Ele nos deixou uma promessa. Ele nos disse: estes sinais
E quando nós olhamos para o ministério apostólico, nós vemos não apenas um ministério de palavras, mas vemos um ministério onde houve a manifestação do poder de Jesus Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nós enxergamos ali Pedro e João se dirigindo ao templo à hora nona, a hora da oração. E quando aqueles homens chegaram à porta chamada Formosa, ali era colocado um coxo de nascença, um homem que mendigava à porta daquele templo. E naquele dia, ele olhou para Pedro e para João que ali estavam, e ele pediu a eles uma esmola. Pedro olhou para aquele homem e certamente ele lembrou-se da promessa do Senhor Jesus Cristo, que disse: estes sinais seguirão aos que creem. Pedro olhou para aquele homem nos olhos e disse para ele: olha para nós. Talvez aquele homem esperava receber uma esmola generosa daqueles homens, mas muito mais do que isso, Pedro olhou para ele e disse: e não temos ouro, não temos prata, mas no nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem firmou-se agora sobre os seus pés, firmou-se sobre os seus tornozelos, recebeu um milagre, entrou agora no templo, glorificando, exaltando o nome do Senhor, e o nome de Jesus Cristo foi exaltado naquele lugar. Quando avançamos na história e vemos a fundadora da nossa igreja, Aimee Semple McPherson, uma mulher que teve um ministério acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. As macas eram levadas nas suas cruzadas e ela orava por aquelas pessoas enfermas e eles recebiam a cura divina. Ambulâncias voltavam vazias para os hospitais e o nome de Jesus Cristo foi exaltado e glorificado através da sua vida. Particularmente, a minha família foi alcançada para Jesus por um grande milagre de cura. Um dos meus tios, um jovem servindo ao exército, preparando-se para ser um jogador de futebol, homem vigoroso, cheio de saúde, aos 20 anos de idade. Somos de uma família de origem italiana, família religiosa, mas aos 20 anos aquele jovem atleta viu as suas pernas começarem a inchar. Ele foi ao médico e recebeu um diagnóstico triste. Os médicos disseram que ele estava leproso. Aquilo foi uma notícia terrível para a família. O médico decretou a ele que o procurassem alguns dias com uma mala e algumas roupas para ir para o isolamento. Ele foi ao médico, deixou a mala, não queria ficar isolado, mas por 2 anos esteve fechado numa casa, fez todas as rezas que ensinaram a ele, fez uma série de promessas, procurou benzedeiras, curandeiros e todos os recursos da época, mas por 2 anos nada aconteceu na sua vida, até que no ano de 1955, convidado por um homem, por um amigo, ele foi à tenda de lona, instalada no Bacaxiri, onde dizia-se de alguns missionários que estavam orando e os milagres acontecendo. Não puderam pegar o ônibus, porque o leproso não podia entrar no ônibus. Caminharam a pé do São Lourenço até o Bacaxiri, mas naquela noite, naquela tenda de lona, enquanto aquele chão estava forrado ali de serragem, ali havia uma criança sentada, acometida pela paralisia infantil, e durante aquele culto, ele observou que aquela criança começou a movimentar-se, de repente começou a andar no meio daquele povo, e aquela mãe provocou um alvoroço, porque pelo poder do médico divino, aquela criança foi curada. Este fato acendeu a chama da fé no seu coração. Naquela noite, ele entregou a sua vida para Jesus, na tenda de lona da igreja do Evangelho Quadrangular, na cruzada nacional de evangelização.
voltou no dia seguinte, ainda leproso, mas o tema daquela noite era a restauração do general Naamã, general dos exércitos da Síria. E quando ele ouviu aquela palavra, recebeu a oração da fé, o médico divino se manifestou na sua vida. E hoje eu tenho o privilégio de apresentar aos irmãos que aqui estão, meu tio, pastor Fioravante. Meus irmãos, o que nós enxergamos aqui é um milagre realizado por Jesus Cristo. É uma prova viva de que os milagres ainda não terminaram, e não vão terminar enquanto nós estivermos na face desta terra e o Espírito de Deus estiver derramado aqui. 78 anos de idade, uma vida dedicada ao Senhor Jesus. A minha família foi alcançada, nós fomos alcançados por este Evangelho poderoso. Meu tio pastor, meu pai pastor, eu tenho o privilégio de pregar este Evangelho, encaminhando os meus filhos ao ministério. E quero dizer a você que aqui está nesta tarde, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Talvez você que veio aqui nesta tarde pensa que veio apenas para participar de uma festa, mas eu quero te dizer que o médico divino está aqui neste lugar para manifestar o seu poder, para curar o enfermo, para restaurar o doente. Aonde está uma placa da igreja do Evangelho Quadrangular, aonde este Evangelho é pregado, aonde está um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que pronuncia, que prega este Evangelho, os milagres acontecem, porque Jesus Cristo nos disse: estes sinais seguirão aos que creem. Glória a Deus. Se coloque em pé, onde você está neste momento. Segure nas mãos da pessoa que está ao seu lado agora. E assim como esta fina garoa cai sobre nós, eu creio que a unção do médico divino está aqui neste lugar. Comece agora a orar pela pessoa que está ao seu lado. Se você deixou alguém na sua casa enfermo, doente, apresente ao Senhor Jesus Cristo neste momento, e esta unção virá sobre a tua vida, virá sobre a tua família, para restaurar, para curar, porque o Deus de milagres está neste lugar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus Cristo, médico divino, eu quero te agradecer, porque um dia o Senhor alcançou a minha família. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados ao inferno, mas através do teu poder o milagre foi realizado, e eu creio de todo o meu coração que o Senhor se faz presente neste lugar para curar o enfermo, para restaurar aquele que sofre. Por isso, Senhor, manifesta o teu poder e quebra agora todo o poder da enfermidade, todo o poder da doença, e que o Senhor possa agora restaurar os enfermos, curar os doentes. Nós fazemos isso com fé, crendo, porque é promessa da tua palavra, e assim glorificamos ao Senhor e damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E aqueles que recebem, aplaudam a Jesus Cristo com alegria, glorificando e exaltando o seu santo nome. Glória a Deus, Senhor.